Boa noite, casa. Boa noite. Espero mesmo em Deus que seja uma boa noite para você, para sua casa, para sua família. Não se esqueça, álcool em gel. Álcool em gel. Quem pode ficar em casa, fique em casa. E quem precisa sair para a rua, use máscara. Faça isso para o seu bem, para o bem das pessoas que compartilham com você as ruas da sua cidade. Viu? Estamos juntos mais uma vez para a nossa roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, para que tenhamos experiências com Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Vamos orar? Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor está aqui conosco. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado pela sua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado pela tua presença e nós te pedimos que na tua misericórdia a tua presença seja para nós sensível, perceptível. Manifesta a tua presença no meio de nós, porque é ao teu redor que estamos reunidos. Assim nós oramos com muita gratidão no nosso coração. Amém. Hoje vamos falar sobre Getsêmani. Jesus no jardim do Getsêmani. Estamos no capítulo 40, no episódio 40 do Talmidim 52, na página 143, Getsêmani. Getsêmani é o lugar da prensa, é o lugar do esmagamento. Jesus está no Getsêmani, no jardim do Getsêmani. E o texto bíblico dessa noite, do nosso encontro, é Mateus capítulo 26, começando no verso 36. Diz assim que Jesus, Mateus 26, 36. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou Jesus. Perguntou a Pedro, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Olha, Jesus no Getsêmani está fazendo a oração que todo ser humano deveria fazer e está fazendo no momento de maior agonia em toda a história da humanidade e em toda a história do universo, a oração que todo ser humano deveria fazer. Esse é um momento de maior agonia, porque Jesus diz, a minha alma está triste e angustiada até a morte.
a proximidade da cruz é tamanha que a cruz já estende a sua sombra sobre Jesus e Jesus é coberto pela sombra da morte. E isso pesa sobre ele. Não é que ele vai morrer, mas é a morte que ele vai morrer. Que tipo de morte ele vai morrer? Por que ele vai morrer? Jesus tem profunda consciência de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tem profunda consciência de que está vivendo na história um drama vivido na eternidade. Você se lembra que nós já conversamos aqui várias vezes que a morte de Jesus ela aconteceu na comunhão das pessoas divinas. Por isso é que Pedro vai dizer que o Cordeiro de Deus ele é conhecido desde antes da fundação do mundo. Então, aquilo que acontece na economia da Trindade está acontecendo agora na história, na própria pessoa de Jesus encarnado, de Jesus feito homem. Aquele gesto de dar-se a si mesmo em favor da sua criação, para sustentar a sua criação, que Jesus, enquanto pessoa divina, faz na eternidade, agora, o Jesus que é o Deus que se fez carne e que se esvaziou de seus poderes e de suas prerrogativas divinas e ele se humilhou e se fez homem. Então, esse Jesus, enquanto homem perfeito, ele está levando consigo toda a humanidade e falando e agindo e vivendo e morrendo, carregando consigo toda a humanidade. Se é verdade que pelo pecado de um homem a morte entrou no mundo, assim diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, que pelo pecado de um homem a morte entrou no universo, a morte entrou no mundo, também pelo ato de justiça de um homem a vida entrou, a redenção entrou. Então, assim como todos nós estamos em Adão, Jesus carrega consigo também toda a humanidade, nós estamos em Cristo. E Jesus faz a oração que todo ser humano deveria fazer. E, na verdade, Jesus faz a oração que ele nos ensinou a fazer. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, o que Jesus está dizendo não é outra coisa senão isso. A tua vontade foi realizada no céu, porque o Cordeiro ele é conhecido desde a eternidade. Agora é hora dela se realizar aqui na terra. E ele, Jesus, está dizendo, eu vou fazer isso. Eu vou submeter a minha vontade à tua vontade. Porque essa é a grande questão da nossa caminhada espiritual e da nossa experiência humana e da nossa relação com Deus. Se nós vamos afirmar a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus ou se nós vamos nos submeter à vontade de Deus. E isso é uma coisa muito importante porque falar sobre submeter a vontade à vontade de Deus, quando a gente fala sobre isso em chave moral, parece que é a gente cumprir os mandamentos de Deus, o que tem uma certa verdade. Sim, fazer a vontade de Deus é cumprir os mandamentos de Deus. Mas esse seja feita a tua vontade, não a minha vontade, parece que tem uma palavra-chave no meio dessa conversa que é autonomia. Quanto o ser humano quer ser dono de si? O quanto o ser humano quer ser dono do seu próprio nariz? O quanto ele quer viver sem depender do favor divino para a sua existência? Quando o ser humano ele diz assim, olha, eu não preciso de Deus para viver, ele está afirmando a sua vontade. Quando o ser humano diz, seja feita a tua vontade, ele está rendendo-se a Deus e expressando-se
como dependente do favor de Deus para a sua vida, para a sua existência. Não é apenas uma questão de fazer a vontade de Deus, é não contar mentiras, é não roubar, enfim, é não tratar mal as pessoas. Não é dessa vontade apenas que se está tratando no Evangelho, mas a vontade é alguma coisa do tipo: qual é o padrão de funcionamento, de organização e de sustentação de todo o universo? Jesus está dizendo, é Deus. Todas as criaturas devem se sujeitar a Deus, porque Ele é o padrão de todo o universo. É a vontade dele, mas não é só a vontade no sentido moral, no sentido comportamental. Deus é o centro do universo. E o universo, para funcionar em harmonia, ele não pode ter outro centro senão de Deus. Porque quando um ser humano diz assim, seja feita a minha vontade, esse ser humano que pretende ser autônomo em relação a Deus, ele pretende ter a sua própria lei, nomos é lei, então o autônomo é aquele que tem a lei em si mesmo, ou aquele que é lei para si mesmo. Então quando o ser humano diz assim, seja feita a minha vontade, e ele pretende ser autônomo em relação a Deus, ele está se colocando no centro do universo. E imagine como funciona um mundo com quase 8 bilhões de habitantes e 8 bilhões de centros. Não dá. Esse seja feita a tua vontade que Jesus expressa, essa oração que Jesus faz, é dizendo, olha, eu me submeto. Eu sei que como homem, a minha vida é sustentada pelas tuas mãos. Eu vou agora mergulhar na morte. E eu só sobrevivo a isso se o Senhor me trouxer de volta da morte, porque é nas tuas mãos que está todo o poder. Então não está na minha, eu estou esvaziado, eu estou na forma de homem. E agora, por isso que ele vai orar no capítulo 17 do Evangelho de João, dizendo, restaura, restitui a minha glória, a glória que eu tinha contigo. Jesus está se entregando às mãos do Pai. Por isso que na cruz ele ora dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se rende a Deus, dizendo, a palavra final é sua. É essa postura humana de colocar-se diante de Deus, dizendo, a palavra final é sua. Há uma compreensão a respeito do Evangelho e a respeito da conversão, que a conversão é devolver a Deus a liberdade que Ele nos deu. Adão é o ser humano que falou assim, eu sou livre para viver do jeito que eu quiser? Sim. Você é. Mas eu queria só lembrar a você que você não sustenta a sua existência, você não banca a sua existência, e se você quiser fazer o que você bem entender, você vai acabar morrendo. A sua liberdade é limitada. A sua liberdade não é absoluta, não é plena. Você não é Deus, você é criatura. Você não é criador. E o Adão representa esse ser humano que pega essa liberdade e, em vez de devolver a liberdade a Deus, ele vai embora viver, como se Deus não existisse. Jesus, ao contrário, Jesus ele toma a liberdade nas mãos e devolve a liberdade ao Pai. Seja feita a tua vontade. E olhe como é interessante, a gente fala assim, o ser humano tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Livre até que medida? Livre até que ponto? Eu já nasci no Brasil, eu já nasci em 1964. Eu não tenho liberdade de querer ser japonês, de querer ser alemão, eu não tenho liberdade de querer viver na Idade Média, eu já estou condicionado no tempo e no espaço. Livre, eu não posso voar, eu não posso viver embaixo d'água, eu não posso viver sem respirar. Livre. A minha liberdade é muito limitada. A minha liberdade é muito limitada pelo meu contexto, pelo meu entorno. Livre. Quando tem um outro ser humano diante de mim, ele já é um impeditivo para a minha plena liberdade, porque a gente não aprende isso, a sua mamãe não ensinou para você que a sua liberdade acaba quando começa do outro. Então, quando tem um outro ser humano na sua frente, você não pode fazer o que você quiser. Tem um outro ser humano, você não pode sair na rua sem máscara. Porque tem outro ser humano ali. Você não pode... Por exemplo, se eu vivesse sozinho no mundo e eu quisesse tossir, espirrar, eu tossia e espirrava.
Mas tem um monte de ser humano em volta de mim, eu não posso ficar tossindo e espirrando por aí. Eu não sou livre para isso, porque a minha liberdade levada ao absoluto implica não somente a minha morte, mas a morte dos meus semelhantes e o colapso do mundo onde eu vivo. Então a minha liberdade, ela é uma liberdade que não é liberdade. Então parece que há um conceito muito equivocado de liberdade. O que Deus nos deu foi arbítrio. Deus nos deu a prerrogativa de decidir. Deus nos deu a prerrogativa de escolher. E disse para nós que determinadas escolhas que nós fizéssemos resultariam em morte, e determinadas escolhas que fizéssemos resultariam em vida. Toda a tradição de Israel se constrói em cima disso. Coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida para você viver, não escolhe a morte. Adão é esse ser humano que escolhe a morte. Ele escolhe usar o seu arbítrio para ignorar Deus e ignorar a vontade de Deus. Isto é, ignorar que Deus é o padrão da existência, o padrão do universo, e que o universo gira em volta de Deus e não em volta do ser humano. E nem de nenhum ser humano em particular. Não gira em volta da raça humana como um todo, mas também não gira em volta de um ser humano particular. Jesus é o que reconhece isso. Ele diz, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. O universo não gira ao meu redor, o universo gira ao teu redor. É esse Jesus na figura humana que diz isso. E é ele, o ser humano, que expressa o que todo ser humano deveria expressar. Então, gostaria de propor algumas perguntas para a sua roda de conversa de hoje à noite. A primeira pergunta é, como que você entende liberdade? Até que ponto somos livres e qual a diferença entre arbítrio e liberdade? Como é que você concilia essas coisas? Livre-arbítrio. O que é arbítrio e o que é liberdade, como essas duas realidades convivem? Segunda pergunta que eu faço para você hoje é como você se sente a respeito da vontade de Deus? Quando você pensa assim, que você vai orar, seja feita a tua vontade e não a minha, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Qual é o seu sentimento? Quando você ora assim, Senhor, seja feita então e entretanto a tua vontade, você é visitado por um sentimento, visitada por uma emoção do tipo, pronto, não vai acontecer o que eu gostaria que acontecesse? Isto é, será que no fundo do seu coração Deus não é um estraga-prazeres? E a vontade de Deus é uma coisa ruim lá no fundo para você? Pense um pouquinho sobre isso. Terceira coisa que eu queria perguntar e sugerir para você é se você acha que é fácil saber a vontade de Deus para a sua vida. Essa pergunta ela é uma pergunta pegadinha. Porque lembra que eu falei que vontade de Deus ela não é apenas moral comportamental, é uma postura e uma atitude do coração, de uma rendição a Deus e de uma submissão a Deus, de um descanso na mão de Deus. Então, queria que você conversasse um pouco sobre... É fácil saber a vontade de Deus? Como é que você sabe que você está vivendo segundo a vontade de Deus? É quando você toma decisões certas? É quando você consegue não cair em tentação? Ou viver segundo a vontade de Deus tem uma outra categoria? O que é isso aí? O que é fácil ou difícil? E depois, então, escreva a sua oração falando sobre os seus conflitos a respeito da vontade de Deus e diga para ele o que você quiser dizer, mas eu sugiro que você busque em Deus a condição de fazer a oração que Jesus ensinou e fez. Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando ele esteve no seu momento de agonia diante da morte, ele orou exatamente assim. Não seja o que eu quero, mas seja a tua vontade. Então escreva a sua oração, compartilhe com as pessoas que porventura estejam com você, ou anote no seu caderno de oração para que você leia daqui a um tempo e seja abençoado ou abençoada. Deus abençoe você,
abençoe a sua casa e até quinta-feira, se Deus quiser.